Autoridades, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Essa audiência pública tem o objetivo de apresentar, através da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, o segundo relatório quadrimestral de prestação de contas de 2023. O relatório deve elencar os investimentos e ações da pasta, como a gestão do SUS e programas como a vigilância em saúde, atenção primária, alta e média complexidade, assistência farmacêutica, entre outros gastos. A iniciativa segue conformidade com a Lei Complementar número 141, de 2012. A medida define o que pode ser contabilizado como gasto na área da saúde e também fixa percentuais mínimos de investimento por parte da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Para compor a mesa de autoridades, o cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Convidamos também o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Maurício Peixe. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, Diogo Demarque, neste ato representando a excelentíssima secretária Carmen Zanotto. Convidamos também para compor o presente dispositivo de autoridades o senhor secretário executivo do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina, o COSENS, Sidney Belé, neste ato representando a presidente, secretária Sinara Regina Land Simone. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Registramos aqui de maneira online o excelentíssimo senhor Procurador da República do Estado de Santa Catarina, Dr. Michel de Barros. Também, na modalidade virtual, o senhor Presidente do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, Agostinho Luiz Choquete. Também, na modalidade virtual, o senhor Superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Silvio da Costa Júnior. Registramos aqui agora presencialmente o senhor diretor do Hospital Infantil Joana de Guzmão, Levi Hall. Também a senhora diretora técnica do Hospital Infantil Joana de Guzmão, Tatiana Titerix. E registramos e agradecemos também a presença da senhora auditora fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Rosimari Machado. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Um bom dia. Muito bom dia. Cumprimento a todas as ilustres autoridades que compõem essa mesa, que também estão nesse plenário e que também estão participando de forma virtual. Quero cumprimentar de forma especial o Dr. Diogo Demarque Silva, ele que é secretário adjunto de Estado da Saúde. Nesse ato representa também a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, que deverá depois, se possível, ainda participar virtualmente. Quero cumprimentar também o Sidney Belé, que representa aqui o nosso COSEMS, né? Seja bem-vindo. Deputado Maurício Peixe, nosso deputado aqui, membro da Comissão de Saúde. Cumprimento também o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Agostinho Luiz Choquete, que está aí participando também no canto alto da tela, para quem for identificar, participando de forma online. Quero cumprimentar também o Silvio da Costa Júnior, superintendente do Ministério da Saúde, que está participando de forma online também. Ainda o doutor, a ausência justificada, doutor Douglas Roberto Martins, ele que é promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública, sempre presente em nossos eventos, sempre atuante, sempre participativo. Infelizmente, ele não pôde participar, manda a sua justificativa, e eu quero agradecer a ele também
pela sempre participação efetiva e até por ter, inclusive, nos encaminhado justificativa de não poder estar nesse dia aqui presente. Nós temos bastante representantes de diversas, da Secretaria de Estado da Saúde aqui, depois se o doutor Diego quiser também falar sobre isso e dizer quem está, né, toda a equipe, a gente vai identificando também que estão participando de forma online. Também quero cumprimentar o doutor Micael de Barros, ele é procurador da República em Santa Catarina. Seja bem-vindo também, estou vendo aí, está na tela sorridente aí fazendo um sinal. Muito obrigado pela sua presença, muito importante sempre. A Procuradoria da República tem participado também ativamente, é importante, né? E a sua presença também nos honra e é muito importante também aqui nessa audiência pública. Muito obrigado pela sua presença. Bem, feito essas considerações iniciais, deputado Maurício, eu proponho já que passemos ao secretário adjunto. Talvez, se Vossa Excelência desejar fazer uma saudação inicial, pode usar e para... Pois não. Bom dia a todos, saudando o nosso presidente da comissão, deputado Neudi Sarito, secretário adjunto da Saúde e demais autoridades aqui presentes, e aqueles que participam online. Desejar a todos aí uma excelente reunião, apresentação deste relatório tão esperado, e que possamos ter um acompanhamento e tirar as nossas dúvidas também. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Maurício Peixe. Secretário adjunto, doutor Diogo Demarque Silva, eu passo a palavra para que o senhor possa, então, fazer a sua abertura e possa dar andamento aí, conforme a sua equipe preparou do relatório quadrimestral, e depois de encerramento do relatório quadrimestral, então, a gente faz os debates necessários e abre a palavra também para as demais pessoas que desejarem falar. Bem, bom dia a todos, a todas. A secretária Carmen conseguiu entrar no link? Estou vendo que ela está sim aí. Acho que antes de fazer a saudação, se puder Pois abrir não. a palavra, porque Claro, ela está claro. na reunião do CONAS. Secretária Carmen Zanotto, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, presidente da nossa Comissão de Saúde, da nossa Assembleia Legislativa, deputado Neudi Sarito. Em seu nome, quero saudar todos os deputados e deputadas, a equipe da Comissão de Saúde, em nome do Diogo, nosso secretário adjunto, saudar todos os demais participantes de mais uma ciência de apresentação dos nossos relatórios da Secretaria de Estado. Justificar nossa ausência, o Ministério da Saúde pediu alteração da reunião tripartite, então ela foi antecipada e por isso a gente teve essa coincidência de agenda. Mas secretária, se possível, eu vou lhe interromper, não sendo deselegante, mas eu vou pedir ao Rodrigues e o iPhone do Amarildo estão ligados, está tendo interferência, não estamos lhe entendendo bem. Peço para ser desligado o microfone. Rodrigues LV, por gentileza. Eu não sei se a nossa... ok, agora desligou. Desculpa, secretária, agora vamos lhe ouvir melhor. Obrigada, muito obrigada, presidente. Mas, mais uma vez, agradecer sempre a sua acolhida como presidente da nossa Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Em seu nome, saudar todos. E, de novo, a coisa dela está ruim. Legislativa, a equipe da Secretaria de Saúde, dos demais gestores de saúde, em nome do nosso secretário adjunto Diogo, justificar nossa ausência, uma vez que, a pedido do Ministério da Saúde, o ministro Anísia pediu para antecipar a reunião da Comissão Tripartite, então não posso estar aí com vocês, mas tenho certeza que será uma excelente reunião e, mais uma vez, colocar toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, do nosso governo de Estado, do governador Jorginho, à disposição da Assembleia Legislativa para todos os esclarecimentos. Deputado Neudi, eu tenho certeza que estamos conseguindo avançar e, com o apoio da Assembleia, nós vamos avançar cada vez mais, porque o senhor é um homem comprometido, junto com outros deputados e deputadas, com essa pauta
tão importante que é a pauta da saúde, que é cuidar da vida das pessoas. Então, um grande abraço a todos que estão de forma presencial e também de forma online nos acompanhando. Muito obrigado, secretária Carmen, pela sua participação. A sua equipe está bem representada aqui, tem uma turma grande, então eu agradeço e certamente vamos conversar muitas vezes ainda sobre as demandas que temos aí, as pautas da saúde. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada. Forte abraço. Secretário Diogo Demarque Silva, agora é a seu comando. Eu já vou na sequência para o púlpito, mas primeiro fazer uma saudação inicial. Bom dia a todos. Agradecer ao deputado Neudi Sareta, conheço de outras épocas, né, de outras agendas, lá de trás, quando eu atuava no COSEMES, sempre atuante na pauta da saúde, cumprimentar o deputado Maurício Peixe e parabenizar pelo trabalho não só da comissão da LESC, mas por os nobres deputados estarem sempre priorizando a saúde e fazendo devidamente seu papel de fiscalizar, mas também de apoiar e de fazer o bom debate acerca da política pública. Agradecer a presença, né, dos colaboradores, trabalhadores da SES. Nós temos aqui nosso superintendente Benedetti, dos hospitais próprios, diretor do Infantil Levi, superintendente Cláudia da Regulação, Alba, do Fundo Estadual, Janine e a equipe da Gestão Estratégica, Planejamento com a equipe da Dulce, Arion pelo gabinete, né? Não vou nominar todos aqui porque a nossa equipe está aqui presente, né? Mas nós temos representantes de Planejamento, Regulação, a parte dos hospitais, que com certeza dialogam com o tema, né? E antes de ir para o púlpito para iniciar a apresentação, esqueci de fazer um cumprimento para o meu amigo Belé, né? Já ia esquecendo, já ia fazendo uma gafe aqui, amigo de longa data, de outros momentos, representando aí o COSEMES e quem faz a saúde lá na ponta. Antes de iniciar a apresentação em si, deputado, só permitir uma rápida apresentação, porque me orientaram ao fazer, porque conheço bastante pessoas, mas, a princípio, algumas pessoas não me conhecem, né? Eu trabalho na saúde há quase 16 anos, já passei pelo município, concursado de município, e por uma questão de destino acabei entrando na saúde. Trabalhei sempre com gestão, passando por regulação, planejamento, prestação de contas, processamento de dados. Passei pela Secretaria de Estado no Planejamento, já estive aqui fazendo a apresentação do relatório quadrimestral há quase 9 anos atrás. Passei pelo COSEMES e fiquei 4 anos e meio em Brasília, no CONASEME, discutindo a política pública junto com o Ministério da Saúde e com a representação estadual no conselho que representa os municípios. Então, de uma maneira bem rápida, para a gente poder iniciar a apresentação do relatório, e se o deputado me permitir, eu vou ao púlpito. E, por último, fazer uma saudação para o Agostinho, que representa o controle social, porque é fundamental a participação do controle social em todos os momentos, e o Conselho Estadual de Saúde está bem atuante, e as reuniões estão sendo bem produtivas, né? Não só de fiscalização, mas também de construção da política pública. Se o senhor me permitir, eu vou para lá, para o púlpito. Bem, o momento do relatório quadrimestral, como todos sabem, ele segue o dispositivo da Lei 141, lá no artigo 36, que fala da prestação de contas de maneira quadrimestral, trazendo os montantes dos recursos aplicados, as auditorias realizadas e as ações e serviços públicos de maneira geral desempenhadas nesse período. Mas, mais importante do que um momento de prestação de contas de uma parte orçamentária, contábil, financeira, é um momento importante para que a gente possa discutir a política pública de saúde, a construção e as ações que estão sendo desempenhadas, né? E os desafios que, por consequência, acontecem no nosso dia a dia e na saúde de 7.609.000 pessoas que nós temos aqui no estado de Santa Catarina. Eu já parabenizo a Comissão de Saúde por conseguir construir esse diálogo e nós estamos respeitando a Lei Complementar 141 e fazendo as apresentações na data prevista em lei, né? Nós estamos fazendo em setembro,
nós tivemos um bom tempo que nós tínhamos uma dificuldade de cumprir esse rito, e é sempre importante destacar, por mais simples que possa parecer, é importante esse padrão e esse dinamismo das apresentações. Aqui é o artigo 36, que traz esses dispositivos legais. Nós temos um padrão, deputado Sareta, que já foi discutido muitas vezes aqui em Santa Catarina, por conta do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução 459, que tem um padrão de relatório quadrimestral. Eu me lembro que algumas discussões que eu já fiz com o meu amigo Celso de la Justina, na época que a então deputada Ana Paula Lima era presidente dessa comissão, acerca do padrão das apresentações. Eu acredito que a nossa apresentação aqui ela vai trazer o dispositivo legal, mas, para além disso, trazer informações que consigam aprimorar o debate e até mesmo os questionamentos de Vossas Excelências. Além do dispositivo previsto em lei, nós temos uma portaria de consolidação que reforça essas datas já mencionadas anteriormente da apresentação desses relatórios quadrimestrais. Obviamente, a soma dos 3 relatórios quadrimestrais vai trazer o relatório anual de gestão e a prestação de contas final daquele exercício financeiro daquele ano. Iniciando pela parte do orçamento, nós temos uma lei orçamentária anual que foi aprovada em Santa Catarina para o ano de 2023, publicado em Diário Oficial pela Lei 18.585. Nós temos em Santa Catarina o Fundo Estadual de Saúde e o chamado Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, que é uma unidade orçamentária criada por uma lei estadual aqui do nosso estado. Então, nós vamos abordar essa parte inicial olhando para esses 2 fundos para a verificação da execução do orçamento. A peça orçamentária aprovada na Assembleia Legislativa, ela trouxe esses valores na dotação orçamentária inicial. Nós tínhamos uma dotação que trazia a fonte 100, ou seja, recursos próprios, no valor de 5,6 bilhões, e um valor demais fontes, obviamente, com o recurso federal aí se destacando, em especial o recurso de média e alta complexidade, no valor de 684 milhões de reais. Então, esse foi o orçamento de partida, a dotação orçamentária inicial que o Estado de Santa Catarina dispunha, aprovado em lei. Atualmente, nós temos esta dotação, o orçamento ele vai se moldando ao longo do ano, como todos nós sabemos, vai depender da arrecadação do Estado, mas eu posso aqui destacar e já parabenizar toda a equipe da Secretaria de Estado pelo trabalho que nós fizemos nesses 8 meses, de buscar as habilitações e o que é de direito nosso junto ao governo federal. Nós chegamos ontem ao valor de 200 milhões de aumento no teto MAC de Santa Catarina, por habilitações de serviços que já estavam em andamento, que não eram reconhecidos. Esse é um trabalho técnico que ele não é simples, ele vai desde o município, desde a unidade, passa pelas regionais de saúde, passa pelo planejamento, passa pelas áreas técnicas envolvidas e passa pela articulação, obviamente, de gabinete. Aqui eu destaco a secretária Carmen e a articulação que ela tem em Brasília, que é fundamental. É um valor, eu tenho certeza que até dezembro a gente vai quebrar o recorde de toda a série histórica de aumento do teto MAC, e isso influencia diretamente na execução do orçamento e no aumento de serviços para a nossa população, né? Então, é algo a se destacar. Essa atualização da dotação orçamentária também passa por isso, e, obviamente, nós tivemos um aumento do orçamento da fonte de recursos próprios também, derivado de arrecadação e do foco na execução da nossa saúde, para trazer melhor qualidade de vida para a nossa população. Quando eu olho para a unidade gestora do Fundo Estadual de Saúde, nós temos no orçamento, como nobres deputados conhecem bem, até porque é essa casa que discute, que acompanha, nós temos em Santa Catarina alguns programas, alguns que já são inclusive mais antigos, como o Acelera Santa Catarina, mas que estão na peça orçamentária por conta da sua execução ainda está caminhando, são obras e valores do Pacto Santa Catarina lá de trás. E nós temos os programas da nossa rotina, como gestão do SUS, atenção primária, vigilância, média e alta complexidade, gestão de redes. E aí nós temos a dotação orçamentária, o valor empenhado, liquidado, e outra comparação entre o valor liquidado e o valor pago.
Santa Catarina, num orçamento de mais de 6 bilhões, a gestão estadual ela acaba onerando boa parte do seu orçamento na média e alta complexidade. Nós chegamos a quase 3 bilhões e, obviamente, o investimento, porque não é gasto, são pessoas, trabalhadores, profissionais que atuam na ponta no dia a dia, que estão, neste momento, atuando nas nossas unidades próprias, na porta de hospital, no centro cirúrgico, ou numa regional, na vigilância sanitária, na vigilância saúde, onde nós temos aí mais de 2 bilhões também com investimento em pessoal. Então, o nosso orçamento, ele, em grande parte, ele acaba sendo ocupado pela média e alta complexidade e pela questão de pessoal. Quando nós fazemos o detalhamento pela fonte 100, nós temos esse cenário dentro dos programas de execução e, naturalmente, se destaca, mais uma vez, a atenção de média e alta complexidade. Quando eu falo em atenção de média e alta complexidade, eu estou falando de hospitais, cirurgias eletivas, leitos de UTI, porta de entrada. Nós temos, deputado Maurício, 96 hospitais contratualizados em Santa Catarina, hospitais filantrópicos, hospitais que compõem a rede. Nós temos 7 hospitais com organizações sociais e nós temos 13 hospitais de administração direta, né? Eu vou tirar aqui da conta o CCR, né, o IAP, né? São hospitais conhecidos de todos, né, como Infantil, Celso Ramos, Regional, Rangiter. Então, nós temos, sobre a gestão da SES, contratualizados, administração diretas e OS, né, modelos diferentes. E ainda nós temos na gestão municipal em torno de 54 hospitais que contratualizam direto com o município, mas que o Estado acaba por, seu papel de coordenar, conforme está lá no artigo 17 da Lei 8080, nós acompanhamos e, na grande maioria das vezes, nós fazemos aportes financeiros também para esses hospitais, como é o Hospital Regional do Oeste, Marieta, né, o Hospital São José de Criciúma, são hospitais que estão na gestão municipal, mas que a Secretaria de Estado também cofinancia na rotina. Aqui nós trazemos a execução orçamentária do acumulado por subação, é um detalhamento maior. Eu destaco aqui a questão dos atendimentos de ações judiciais. A secretária Carmen, a pedido do nosso governador Jorginho Melo, está dialogando com os poderes, com o judiciário. Nós estamos aí planejando, não, né? Com a estimativa de fechar o ano 2023 com quase 500 milhões de reais de ações judiciais. Aquela dotação, até agosto, ela vai ter que ser atualizada. Nós estamos existe uma judicialização, como todos sabem, no Brasil inteiro, né? Não é novidade, mas tem uma curva ascendente. Nós temos várias situações, inclusive, que derivam de incorporação de tecnologias ao SUS, mas que não acompanham o financiamento adequado. Eu destaco aqui os medicamentos oncológicos que foram incorporados pela Conitec, mas não temos o recurso para custear, e acaba demandando ações judiciais, e as ações judiciais elas acabam, numa grande parte das vezes, sendo feitas junto ao governo de Estado. Nós temos aqui, ainda falando de fontes sem execução, um destaque dentro da vigilância para o LACEN, né, para a execução do nosso laboratório central, saúde pública. Quando nós vamos detalhando alguns programas, como atenção primária, Santa Catarina, e isso eu posso falar tranquilamente, Santa Catarina é o estado, se não for o maior de maneira proporcional, com certeza está entre os 3 maiores que cofinanciam a atenção primária no país. Uma grande parte das gestões estaduais do nosso país não cofinanciam a atenção primária. Isso não significa que a secretária Carmen e o governador estejam satisfeitos com a maneira. Nós temos que aumentar o investimento na atenção primária, porque nós temos uma visão, uma cultura muito hospitalar, e a ideia é que a gente possa, com a nossa equipe técnica, criar dispositivos para falar de desempenho, incorporação de telesaúde, tecnologia leve, dar condições para a atenção primária ser resolutiva, né? Não adianta a gente falar que a Europa resolve na atenção primária, mas lá eles têm condições, eles têm aparelhagem, eles têm capacitação, qualificação, né? Então, o nosso olhar é muito, não só para o telesaúde e atenção primária, mas também de dotar a atenção primária de capacidade, não só técnica, porque os profissionais são maravilhosos,
mas também de tecnologia para que eles possam resolver e que o paciente não vá para a porta do infantil, de um Celso Ramos, de um regional, quando ele poderia estar sendo acompanhado pela atenção primária. Então, esse cofinanciamento estadual ele vai nessa lógica, e a própria PELOA, que foi enviada para a LESC, o único programa que teve um aumento acima do IPCA foi o programa da atenção primária, justamente por esse olhar, né? Nós fizemos uma proposta que gira em torno de 30% de aumento dos valores previstos para o orçamento de 2024 para a atenção primária. Quando nós olhamos para a atenção de média e alta complexidade, acumulado de janeiro a agosto, nós temos esse detalhamento das subações. Eu destaco aqui a política hospitalar catarinense, que é um valor de quase 500 milhões. Aqui, já começando a esclarecer alguns pontos que constantemente são questionados, os 474 milhões que estão na dotação orçamentária, eles se referem ao incentivo da PHC. As cirurgias eletivas ela é executada em outras subações, como o fundo dos hospitais, tem uma subação específica para a realização de cirurgias eletivas, ou até mesmo com valores de convênios. São várias subações que oneram as cirurgias eletivas, né? Não só aqui está com o nome específico de cirurgias eletivas. Eu vou dar um exemplo simples, né, da execução do orçamento. Dos 96 hospitais contratualizados pela SES, o valor gira em torno de 100 milhões mês. Então, eu estou falando de 1,2 bi ano, só nos 96 hospitais, né? E lá dentro desse contrato vai ter a política hospitalar, vai ter o contrato da rotina, que oneram, e tudo isso, obviamente, reflete na execução da peça orçamentária e no planejamento que a Secretaria de Estado traz. Na assistência farmacêutica, os valores de fonte com recurso próprio também, distribuição de componente estratégico, especializado, componente básico. Santa Catarina está empatado com o Paraná e com o Distrito Federal, como o estado que tem o maior cofinanciamento da farmácia básica, que gira em torno de 4,5 a 6,5 per capita por habitante. Só que, claro, que nós temos outros dispositivos e não é só recurso, né? Nós estamos trabalhando com ata de registro de preço, estamos fomentando a articulação com os consórcios intermunicipais de saúde, para que todos possam otimizar seu recurso, não só municipal, mas como estadual. Olhando para a unidade gestora do Fundo dos Hospitais de Apoio, Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, que traz EMOSC e CEPOM também na legislação, nós temos aqui a dotação orçamentária com acumulado que chega em torno de quase 80 milhões, e desses 80 milhões, 41,8 milhões de fonte 100, onde essa unidade gestora, ela basicamente custeia as cirurgias eletivas, a execução das cirurgias eletivas dentro dos programas, das estratégias existentes em Santa Catarina. A legislação, deputado Maurício, ela traz que nós temos que trazer a produção dos serviços de saúde. Primeira consideração que eu faço quando a gente fala de produção de serviços de saúde é que é importante destacar que uma coisa é o que o Ministério da Saúde publica como dado oficial de produção. Outra coisa é o que nós fazemos. Nós temos a, aspas, produção glosada. É aquela produção que eu não consigo mostrar para o Ministério da Saúde. E aí eu vou dar um exemplo que nós vamos mostrar mais à frente. Nós habilitamos como habilitação estadual 12 serviços de ortopedia e 12 cardiologias de alta em Santa Catarina. Porque Santa Catarina pode, e pode cada vez mais, porque a nossa população é uma população guerreira, os profissionais são guerreiros, e todos nós podemos fazer mais. Então, a secretária Carmen, pedido do governador, decidiu optar por habilitações estaduais. Não preciso esperar só a portaria do Ministério para um serviço de ortopedia se eu tenho aquele vazio assistencial. Então, esses 24 serviços eu não consigo mostrar nessa produção a execução, porque o dado oficial do Ministério ele só aceita o dado de serviços habilitados em portaria. Nós estamos trabalhando para isso, mas não apareceria aqui. Outra consideração que eu faço, meu amigo Belé, é os consórcios, que não aparecem aqui. Os municípios colocam muito recurso em consórcio intermunicipal de saúde, muito. E esse recurso, infelizmente, não aparece na produção oficial do governo federal. Mas quando eu olho para a produção, né, aqui tem um comparativo por grupo e subgrupo da tabela SIGTAP, e aí eu não vou entrar aqui em tecnicidade dos códigos, se é o grupo 04, se é o subgrupo, se é a forma de organização. Esses são os números gerais.
nós tivemos aí um gap, principalmente basicamente, né, em 20 e 21 por conta da pandemia, como todos sabem, então nós acabamos fazendo as comparações muito baseadas no ano 2019, 22 e 23 para poder planejar e monitorar as ações. Nós temos os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos clínicos, análise diagnóstica, enfim, mas, como eu falei, para além do que está na legislação e a fonte de dados, né, seja CIA e SH, nós temos uma grande parte das produções que, infelizmente, por conta, né, de N motivos, a gente não consegue mostrar no dado oficial, né, mas todo mundo acompanha, seja pela regulação, seja no município, pelo atendimento do paciente, a execução. Nós temos também aqui um comparativo de AIHs aprovadas, com os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos clínicos. Aí aqui, só fazendo a consideração que é de janeiro a julho, que é a última base disponibilizada pelo Ministério da Saúde, porque o mês de agosto ele vai ser disseminado no início de outubro, nos bancos de dados oficiais, então, infelizmente, a gente não consegue trazer os dados até o mês de agosto da base oficial do Ministério. Eu coloquei aqui um slide só para destacar justamente nessa lógica do que eu tenho no dado oficial, no DataSUS, e o que nós temos na nossa rotina, dando exemplo até mesmo do LACEN, né? Isso daqui é a equipe da Superintendência de Vigilância, assim como as outras superintendências, eles nos enviam de maneira regular informações acerca dos trabalhos desempenhados, e aí nós colocamos aqui com a nossa equipe esse exemplo de um dos serviços dos exames realizados pelo LACEN de janeiro a agosto desse ano, para que a gente possa entender que, para além do dado oficial, nós temos um monitoramento feito pela SES de várias áreas diferentes. A legislação ainda traz as auditorias realizadas, né, ou em andamento, então nós temos 12 processos novos, processos encerrados 12, processos encaminhados aos órgãos de classe 2, encaminhados ao Ministério Público 1, advertência, notificações 12, auditorias em loco pela equipe central 36, mas todos aqui também devem ficar cientes que nós temos equipes descentralizadas nas regionais de saúde para a auditoria. Então, isso faz parte da rotina do Sistema Público de Saúde, né? Além de estar previsto na legislação. Essa segunda parte da apresentação, ela traz o título Desafios da Saúde Catarinense. Como tudo na nossa vida, os desafios eles são inerentes do nosso dia a dia, e a saúde ela não é diferente, e com todo respeito às outras áreas, eu entendo que é o maior desafio quando a gente fala de serviço público, porque nós temos que respeitar, e é nosso dever, não é nenhum favor, olhar para o que está na Constituição, no artigo 196 ao artigo 200, e a nossa obrigação de dar acesso e atender a população por um melhor bem-estar social. A gente discute muito da forma, né, o como e as dificuldades, isso há 35 anos, mas, como eu falei, né, não é nenhum favor, é uma obrigação nossa, e o governo de Santa Catarina ele está atuando de maneira forte no sentido de entregar mais saúde para a nossa população. Então, aqui, quando a gente fala do fortalecimento da atenção primária e vigilância e saúde, eu destaco aqui a pujança da nossa rede de atenção primária. E aí eu peguei alguns dados do Departamento de Atenção Primária relacionados aos serviços da APS no estado de Santa Catarina. A título de exemplo, para todos refletirem, né? O IBGE, o censo do IBGE, traz 7.609.000 pessoas em Santa Catarina, pelo censo de 2022. Na atenção primária, nós temos vinculadas nas equipes, deputado Maurício, 8 milhões de pessoas. E eu estou falando de pessoas com CPF. 93% de quem está na base da atenção primária está com CPF. Isso daqui é uma ferramenta extraordinária para planejamento, para as ações. Então, a atenção primária, a gente sempre, quando entra na saúde, nós recebemos aquela fala: a atenção primária é a coordenadora do cuidado e ordena o paciente na rede. Mas esse governo, secretária Carmen, quer tratar a atenção primária não só na parte teórica, mas na parte prática também, fazendo com que essa rede ela seja cada vez mais resolutiva. Nós temos mais de 2.000 equipes de saúde da família, mais de 9.300 agentes comunitários de saúde que fazem um papel
fundamental e precisam ser qualificados para que a gente possa acompanhar melhor essas ações. As equipes que estão dispostas nos quadros, elas vêm muito da política nacional. Nós temos a Política Nacional de Atenção Primária, derivada lá de uma portaria de 2017, a 2436, e a partir dessa política a gente faz as construções, porém Santa Catarina tem estratégias próprias. Nós temos dispositivos de pós-Covid, cofinanciando, inclusive, pós-Covid, para além dos cofinanciamentos estaduais que nós temos dentro da nossa política. Também trouxe um destaque aqui para a saúde mental, deputado Neudi Sareta, porque o que ocorre? Nós estamos num momento de muita discussão com relação à saúde mental e discussões que elas podem até ter convergência em algum momento, mas que a nossa equipe está tentando esclarecer e participar de maneira efetiva para que a gente possa definir o escopo de cada uma das situações. Então, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, que é esse exemplo, com 108 CAPs em Santa Catarina, alguns sendo inaugurados, sendo habilitados, mas nós temos uma discussão, naturalmente, dos hospitais de custódia, que todos estão acompanhando pela mídia, e a resolução do CNJ, acerca da desinstitucionalização desses apenados. Nós temos uma necessidade de planejar melhor os serviços residencial terapêuticos em nosso estado e outros componentes da rede de atenção à saúde, as unidades de acolhimento e tudo mais. Para isso é fundamental a participação do município. Na maioria dos casos são eles que executam, então nós temos a obrigação nossa de coordenar, apoiar, inclusive financeiramente, mas de fazer uma discussão adequada, porque algumas discussões elas acabam vendo no meio e não são necessariamente da rede de atenção psicossocial, como o autismo. Então, a gente está trabalhando com a nossa equipe, olhando para a política nacional, mas planejando as redes e as linhas de cuidado, né? Por exemplo, o TEA, ele está dentro da política nacional da pessoa com deficiência. Então, a gente olha para a política nacional, mas olha para o nosso território de Santa Catarina para poder planejar a nossa rede e atender a nossa população. Aqui, quando a gente fala de vigilância, eu trouxe para destacar a questão da imunização. Nós aumentamos a cobertura vacinal nos dados iniciais de 2023, estamos aguardando atualização por parte do Ministério para atualizar esses dados. Mesmo assim, nós sabemos que ainda mais Santa Catarina, que sempre se destacou a nível nacional, nós temos vários desafios. Não é só campanha de conscientização, é a estruturação da rede, é a qualificação dos profissionais que estão na sala de vacina, é pontos estratégicos de vacina, é detalhar onde que estão as menores coberturas por região de saúde, por macro-região, por município. Então, esse é um trabalho que a Superintendência de Vigilância vem fazendo. E outra questão ainda relacionada à vigilância que eu não trouxe no slide, mas gostaria de comentar, é a dengue, né? Porque o que acontece? Nós agora estamos na sazonalidade, amigo Belé, de queda de casos. E você que é do Oeste sabe, né? Oeste, Extremo Oeste, é onde nós temos muitos municípios que acabaram infestados, e o litoral também, né? É importante, inclusive, aproveitar esses momentos para esclarecer que, por mais que nós façamos vários esforços, Santa Catarina está passando pelo mesmo fenômeno que Rio de Janeiro, São Paulo já passaram. Nossa população não é natural. Nós, ao longo dos anos, não tínhamos dengue, né? Eram casos raros. Então, a nossa população estava mais suscetível, né? Então, nos 2 últimos anos, aconteceram esse aumento de casos e, infelizmente, óbitos. E agora cabe a gente, obviamente, trabalhar de maneira preventiva para evitar o máximo número de casos, e essa ação tem que começar agora em novembro. Essa ação de combate aos focos, combate ao mosquito, ela começa em novembro e se estende aí até março, abril, para que a gente possa diminuir os números de casos. Em breve, se Deus quiser, a gente vai levar para a mesa da CIB uma proposta, tentando valorizar, Belé, principalmente aqueles municípios que estão fazendo mais, né? O município que está atrás, a gente tem que acolher, tem que colocar recurso, tem que qualificar, mas também, ao longo do percurso e ao final de determinado período, a gente também beneficiar aqueles municípios que conseguiram fazer as ações de maneira adequada, né? Eu vou dar L200 não só para o município que está precisando combater, mas para aquele município que fez seu papel, né? Então, nós temos aí uma cultura ao longo dos anos, seja do governo federal, estadual, municipal,
de acabar dotando de recursos mais aqueles municípios infestados, e a gente quer fazer um equilíbrio entre quem está fazendo direito e quem está com mais dificuldade também acolher e apoiar para poder executar os recursos financeiros. Quando a gente fala de garantia de acesso aos serviços de saúde, nós temos, o primeiro ponto que nós queremos destacar é o decreto 182, ele alterou o decreto 80, publicado aqui no estado de Santa Catarina, acerca da emergência de saúde pública nas nossas unidades próprias e a partir da alteração do decreto 182 na nossa rede hospitalar. E aí aqui eu agradeço o Dr. Benedetti, Janine, com a equipe da Superintendência Estratégica, pelo trabalho que vem fazendo acerca das melhorias nas nossas unidades públicas. É um desafio enorme, tem toda uma articulação com a Secretaria de Infraestrutura e com a Secretaria de Administração. Nós queremos trazer qualidade não só para o trabalhador, para o profissional que atua lá no hospital infantil, em outras unidades da SES, mas principalmente acolher melhor a nossa população, né? Então, que ela tenha um ambiente saudável para quando ela busca um atendimento e que a gente possa ter mais recursos dentro das nossas unidades. São ações que estão em andamento, eu peguei só algumas fotos, ali é uma comparação, se eu não me engano, do infantil, que agora não falhou a memória, do antes, infantil, né? Do antes e depois, e aqui é uma máquina na parte externa da Carmela. As ações estão em andamento. Tem muito ainda para fazer, né? O decreto, a vigência do decreto ela encerra daqui a 3 dias, mas os processos estão em andamento, foram deflagrados, e a gente espera trazer não só leitos, mas também melhor estrutura interna e externa nas nossas unidades próprias de Santa Catarina. Quando a gente fala de cirurgias eletivas de média e alta complexidade, o assunto é complexo, polêmico, né? E, como tudo na nossa vida, a gente trabalha com dado e o dado ele gera informação, né? O nosso governo ele é transparente e ele traz a informação e o dado como ele deve ser trazido, tanto que a gente traz isso, inclusive, em coletivas públicas, apresentando os resultados, admitindo, com certeza, as dificuldades, mas enfrentando o desafio como tem que ser. E o desafio se enfrenta de maneira conjunta, né? A Secretaria de Estado não é uma ilha isolada, é a sociedade em geral, né? Então, é desde o município que nos apoia, o médico que está lá na ponta, o anestesista que está lá no centro cirúrgico, o diretor de hospital e o próprio cidadão, né? A gente quer contar muito com a colaboração do cidadão para que a gente possa otimizar o serviço público, não deixar unidades ociosas, o médico esperando o paciente chegar, né? O paciente que acaba optando por não fazer aquele procedimento naquele momento. Não é isso. A gente tem que aumentar cada vez mais a capacidade instalada, mas é um contexto geral de sociedade. E como o governador sempre fala, a ideia e a execução visa buscar aquele paciente que está aguardando procedimento cirúrgico de 2013, 2014, 2015. A gente tem uma concentração enorme na Grande Florianópolis, a maioria dessas pessoas com pedidos mais antigos é da Grande Florianópolis, e, ao mesmo tempo, ter um tempo adequado na execução, porque o paciente está fazendo a cirurgia, naturalmente eu entro com um novo pedido, com um novo paciente. Então, não adianta eu só olhar para trás e não manter uma regularidade nos atendimentos, e é isso que nós estamos buscando, seja com aumento de serviço, otimização de protocolos, de fluxo e da nossa capacidade instalada. Essa lâmina a gente acaba trazendo em todas as apresentações, porque até mesmo a imprensa, o deputado Sareta, bate no sentido de mostra, né, muito esse número, né, os famosos 105 mil pacientes, daquele retrato do dia 30 de janeiro de 2023, mas, obviamente, que depois dos 105 nós temos o paciente que entra, o paciente que sai, tanto que nós estamos executando cirurgias eletivas de pacientes que entraram depois dessa data, né, e tem, em muitos casos, uma dificuldade de execução dos pacientes que estão nesse recorte das 105 mil cirurgias. Aqui são, antes de falar dos dados até agosto, o dado de ontem, ou hoje é quarta, de segunda-feira, ele traz, pelo sistema de regulação, 8.996 cirurgias realizadas. Eu destaco aqui as cirurgias oncológicas, porque cirurgias eletivas, né,
cirurgias eletivas, elas acabam... O cidadão tem pressa, óbvio, né, por mais que ela seja eletiva, mas eu tenho cirurgias que têm tempo sensível. Oncológica, como todos sabem, é um tempo sensível, então nós temos um olhar especial para esse tipo de cirurgias também. Quando nós fazemos comparação do período janeiro a agosto de outros anos, né, de 2019 ou 2022, existe sim um aumento. Eu até ontem estava simulando tabulação de dados do Ministério da Saúde, né, para o que está faturado, o que está no dado oficial do Ministério da Saúde, sim, tem esse aumento. Obviamente, agora, o desafio é que esse aumento ele possa trazer uma regularidade de atendimento, mas que eu possa olhar principalmente aquelas cirurgias mais complexas, mais antigas, que nós temos na demanda, em especial ortopedia, que deriva ao PME, né, que é o maior desafio por conta de tudo que está envolvido no ato. Esse aqui é um recorte do dado da regulação. Eu estou falando aqui de pacientes com nome, CPF, endereço, cartão nacional. Então, isso aqui não são risquinhos, né, que eu faço no papel, são pessoas identificadas numa base de dados. E aqui a comparação com 2019, 22 e 23. A gente já fez uma vez. Eu, Jorge... Posso continuar? Pode, é a tua turma que está falando. Pedir para o pessoal aí cuidar com o áudio, por favor. Então, aqui é uma comparação mês a mês, de janeiro a agosto, né, já que a gente está falando de uma execução por quadrimestre, da saída desses pacientes, da demanda de cirurgias eletivas. É importante destacar, deputado Maurício, que eu não estou falando de cirurgias ambulatoriais aqui, não estou falando da famosa cirurgia de catarata, que ela tem um caráter ambulatorial. Eu vou, no linguajar mais simples, eu estou falando da cirurgia do paciente internado. É a vesícula, a cirurgia ortopédica, a cirurgia oncológica, né? A análise da cirurgia ambulatorial nós estamos tratando, né? Está acontecendo muito atendimento em especial no hospital, mas a nossa demanda com tempo maior de espera, com certeza, ela é na área hospitalar, e por isso que a gente está envidando aí os esforços nessa área, e os 105 mil pacientes lá de janeiro de 23 têm esse recorte, né? Não entre os pacientes com cirurgias ambulatoriais, em especial a cirurgia de catarata. Aqui, olhando de janeiro a agosto, novamente, a comparação por quadrimestre da execução. É multifatorial, como todos nós sabemos, né? Envolve recurso financeiro, envolve fluxo, envolve o paciente chegar no centro cirúrgico. Nós estamos com um fenômeno que é o paciente, né? O meu amigo Rosinei está aqui, secretário da Palhoça, ele está aguardando desde 2015 uma cirurgia. O Diogo aguarda a mesma cirurgia e chegou agora, mas o Diogo não está com o exame pré-operatório pronto, o Diogo está com o exame pré-operatório pronto, está com a consulta, acabou de passar por uma consulta, então ele está pronto para a cirurgia. O meu amigo Rosinei, eu vou ter que pegar ele pelo braço, refazer os exames, refazer a avaliação. Então, muitas vezes, isso é muito comum de ter questionamento, por que o Diogo conseguiu fazer e o Rosinei ainda está aguardando? Então, tem essa complexidade, né? E, principalmente, aqueles pacientes que têm OPME envolvidos, porque aí não é só o ato cirúrgico, né? Temos muitas cirurgias múltiplas na demanda, a maior demanda que nós temos é a ortopedia e cirurgias múltiplas. Então, tudo isso envolve, mas não é aqui querer justificar, é explicar o cenário quando a gente fala cirurgias eletivas, né? Cada situação vai ter um recorte, e um desafio a ser enfrentado, nós estamos enfrentando e nós vamos vencer. Aqui, o destaque para a oncologia, a secretária Carmen, como todos nós sabemos, ela é autora, inclusive, de lei federal relacionada ao início do atendimento. Cirurgia oncológica é tempo sensível, né? Então, todo mundo sabe aí a dor de uma família que aguarda uma cirurgia oncológica, o início de uma radioterapia, de uma químio. Então, nós temos um olhar também especial para as cirurgias oncológicas. E aqui eu destaco, nós finalmente habilitamos o Hospital de São Miguel do Oeste como NACOM, depois de quase 6 anos, nós conseguimos, em Brasília, habilitá-lo como NACOM. E, na semana passada, nós aprovamos a radioterapia do Hospital de Tubarão. Agora nós estamos, se Deus quiser, até o final do mês a gente vai conseguir aprovar Joaçaba. Faz parte do pacote que a nossa equipe, junto com as regionais, junto com os municípios, junto com os COSEMs, estamos batalhando. Não é o reconhecimento de algo que nós já fazemos, né? E isso é importante porque Santa Catarina faz, e faz muito, e tem que ser reconhecido no recurso federal também.
Aqui eu gosto dessa tela do pessoal da Gerência de Regulação Ambulatorial, que eles usam a palavra repatriamento, eu não gosto da palavra, né? Mas ainda não sabemos o melhor termo, mas tirar o paciente que vem lá do extremo oeste para cá, para Grande Florianópolis, às vezes para um procedimento ambulatorial. Meu amigo Belé, lá de Caibiçabe, né? Minha família parte de Riqueza, lá no extremo oeste, o que é pegar 282 para vir aqui num atendimento ambulatorial, né? Então, por exemplo, São Carlos abriu o serviço de oftalmo. Tem outras ideias que nós estamos tendo para ter em cada região, macro-região, pontos de atenção, e esse paciente não precise vir para Florianópolis, não esteja lá no infantil, que a gente consiga fazer atendimento regionalizado, como o nosso governador determinou, regionalizar a saúde não só no papel, mas na prática. Eu estou encaminhando para o final, tá, deputado? Aqui eu vou destacar as habilitações estaduais, que eu já mencionei anteriormente. Santa Catarina foi pioneiro e, derivado da iniciativa de Santa Catarina de fazer habilitações estaduais, o Ministério publicou a Portaria 516, que flexibilizou as habilitações, quebrou parâmetros que não eram alterados desde 2004. Lá em Brasília, eles brincam que é a Portaria Santa Catarina, e na ortopedia e na cardio nós temos 24 serviços habilitados. É óbvio que se eu não tenho cofinanciamento federal, eu estou falando desses 24 serviços no termo de compromisso de garantia do acesso, eu estou falando de R$5 milhões mês, que a Secretaria de Estado está botando de recursos próprios. Aqui é um exemplo de uma portaria que foi publicada, se eu não me engano, do Azambuja, de habilitação estadual. Temos 12 serviços na cardio, 12 na ortopedia. Nós brigamos pelo recurso federal, naturalmente, mas nós resolvemos não esperar, né? A nossa população tem pressa. Então, se tem um paciente esperando cateterismo, eu tenho vazio assistencial, Santa Catarina está fazendo e vai continuar fazendo. Aqui é um exemplo, por exemplo, da cardio, né? Muitos pacientes vinham para o Instituto de Cardiologia, e essa ideia de ter serviços novos e estarem atingindo todas as regiões de Santa Catarina. Outro detalhe é as habilitações federais que nós estamos buscando, conforme eu mencionei no início. Foram publicadas 46 portarias reconhecendo serviços de Santa Catarina na alta, na média complexidade, 25 tipos de serviços e leitos habilitados, e isso significa mais acesso para a nossa população. Leitos de UTI, nós temos a previsão e execução no momento de 170 leitos de UTI a mais, 130 já abertos, conforme está na tela, 40 leitos ainda de implantação. Nós temos no plano de governo 380 leitos. Hoje, no SES Leitos, nós vamos ter 1.380 leitos disponíveis. Desses 1.380, nós temos em torno de 1.200 habilitados, mas mesmo os não habilitados estão sendo custeados pela Secretaria de Estado na totalidade para que possam ser disponibilizados para a nossa população. Pedir mais uma vez para o pessoal do online só tomar cuidado com o microfone. É importante essa abertura de leitos, porque eu tenho em torno de eu tenho uma disponibilidade de leitos hoje que ela existe, mas ela é pequena. Se nós não tivéssemos aberto os 130 leitos, com certeza nós ainda estaríamos em colapso em Santa Catarina, né? Nós tivemos aí em abril, maio, um desafio enorme, né, em especial na pediatria e na neonato, mas esses leitos eles foram fundamentais para que a rede de Santa Catarina não colapsasse. Eu acho que agora foi... Está quase no último, mas eu não estou conseguindo passar. Se a pilha puder passar. Tá bom. E aí, por último, só fazer um destaque do SAMU de Santa Catarina, em especial a nossa equipe de urgência e emergência. E aí, inclusive, isso, o deputado Sareta, deriva de uma articulação e de um bom diálogo com a área de urgência e emergência do Ministério da Saúde. Nós conseguimos habilitar e qualificar novamente o SAMU de Santa Catarina nas suas centrais, com ambulâncias novas. Nós estamos renovando a frota. Eu resolvi trazer esse destaque porque nós estamos, inclusive, tratando de maneira disruptiva o serviço de urgência e emergência, inclusive com motolâncias, que nós não tínhamos em Santa Catarina, e como foi recentemente inaugurada em Itapema. Passa para mim, por favor. Volta. E, por último, um centro de inteligência que tudo que nós estamos falando aqui, deputados e colegas, eles falam de informação, dados que geram informação. Então, Santa Catarina
se Deus quiser, até dezembro, vai inaugurar o Centro de Inteligência, para dotar não só a equipe da SES, não só a gestão, não só o governo, mas também municípios e a sociedade civil organizada, o parlamento, de informações em tempo real, na medida do possível, da nossa rede de atenção, da nossa estrutura em Santa Catarina, dos desafios, dos gargalos, mas também da execução dos serviços existentes. Pode passar para frente. Aqui é o conceito, pode passar. Pode passar. Por último, né, o recado que a secretária sempre deixa, que é uma união de esforço entre governos, gestores, prestadores, legisladores e trabalhadores do SUS. Pode ir. E aí a ideia foi trazer, né, finalizando, o retrato do que prevê a Lei 141 lá no artigo 36, mas também trazer um pouco das ações que Santa Catarina está desempenhando. Agradeço o espaço, agradeço a equipe, né, e estou à disposição para os demais esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, Diogo Demarque Silva, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde. Passo a palavra ao deputado Maurício Peixer. Bom, primeiro, parabéns ao secretário adjunto, Diogo, pela apresentação e pelo conhecimento, né? Sabe, vimos que realmente foi de conhecimento, né? Bem explicado o conhecimento. Eu quero parabenizar a secretária Carmen. E a saúde sempre é muito complexa, é muito difícil. Ela, apesar de ter uma equipe muito boa de técnicos, né, de servidores, a gestão ela faz a diferença. Nós sabemos disso. Quem a pessoa que está à frente, a sua equipe de frente, ela faz a diferença. E o que nós temos visto hoje, doutor Levi, em Santa Catarina, com o pedido do governador Jorginho Melo, orientação, a Secretaria de Saúde tem se destacado realmente. Tem avançado muito e a gente está vendo isso em todo o estado de Santa Catarina, o crescimento, o melhoramento da saúde. Algumas cidades estão realmente com dificuldades, muitas dificuldades, pela própria administração ou também pela falta de recursos. Então, o socorro é o Estado, e o Estado tem dado um apoio muito forte. Isso é muito bom e é interessante para nós. E eu destaco aqui, né, o atendimento que dão, principalmente Joinville, que o governador Jorginho Melo cumpriu com a sua palavra. Desde o início, quando ele falava em ajudar o Hospital Municipal São José, que a gente sabe que Joinville é diferenciado, tem um gasto na saúde de 40%, talvez é o mais alto da saúde de Santa Catarina, e que só o Hospital Municipal São José sozinho dá quase 15% do orçamento que vai na saúde. Claro que tem umas situações, mas que não são resolvidas e não dá para ser resolvidas, porque já vêm construídas lá de trás. O número de servidores, salários, né? Isso não se mexe. Então, precisava desse aporte. Outros prometeram e não fizeram. O governador Jorginho Melo fez. A secretária Carmen tem atuado, apesar de não estar indo direto para o Hospital Municipal São José. Eu não sei como é que faz essa forma lá em Criciúma, como a senhora falou, né, que vai direto lá para o hospital, e Joinville não está indo direto. Ela é feita de uma outra forma, mas o fim é o Hospital Municipal São José. Isso melhorou bastante, a gente sabe disso. Então, parabéns à equipe. E a outra questão que o senhor colocou, que eu vejo muito bem aqui, a questão da atenção primária, que outros estados não fazem e que Santa Catarina está fazendo e que está ajudando. Inclusive, eu vi o orçamento aqui, o primeiro quadrimestre praticamente já levou todo o orçamento do ano, né? Tanto na atenção primária quanto também na farmacêutica. Isso praticamente já foi o recurso do ano já alocado, feito, e vai ter que precisar ir aditivar, né? Então, mais parabéns. E por último, presidente, só para destacar aqui, as 105 mil cirurgias eletivas que estavam aí no início do ano de 2023 e que eu vi agora, dessas 80 mil foram já realizadas, 80 mil e alguma coisinha, né? Essas 80 mil, já a oncologia praticamente zerou. Nós temos uma dificuldade, e aí, Neudi Sareta, presidente, a gente sabe que as pessoas esperando uma cirurgia anos, e como é difícil, né? Eu vou falar aqui da ortopedia. Eu conheço não uma pessoa, mas algumas pessoas que elas estão há 3 anos, 4 anos e até 5 anos na fila.
Eu tenho duas delas, uma moça de 35 anos que perdeu toda a mobilidade e não consegue mais andar, nem trabalhar. Ela está em casa, não consegue fazer mais nada. Está aí esperando uma cirurgia, uma prótese que não vem. Então, esse avanço agora, a questão ortopédica, tem que ser dado uma olhada com muito carinho. Já uma outra pessoa, que ele estava há 7 anos esperando, e já dava só de muleta e tudo, e ele foi chamado agora, não sei se ele já foi feito cirurgia, mas pelo menos foi chamado, ele ligou para mim chorando, né, dizendo, graças a Deus, depois de 7 anos estou aqui, sendo chamado agora. Talvez vai sair agora, então é sinal que está caminhando. Então, parabéns, mas nós precisamos chegar aos 105 mil para dar o fila zero realmente, né? Ali a fila zero zerou aos 105 mil, porque a gente sabe que o restante ela entra no dia a dia, né? Ela é a consequência. Agora que avançou bastante, avançou. Então, eu quero dar parabéns esse acompanhamento, mas destacar ainda que falta essa questão ortopédica. No mais, agradecer e parabenizar toda a equipe de saúde, dar um abraço bem forte na Carme, e Santa Catarina agradece realmente o trabalho que está sendo feito na saúde com o governador e com toda a equipe da Carme. Muito obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Quero registrar a presença também do secretário de Saúde da Palhoça, né, Rosinei Horácio, nessa nossa reunião. Eu deixo a palavra livre se algum dos membros que estão acompanhando a reunião desejarem fazer uso da palavra. Belé, pode ir desfolhando o verbo aí, Sidney Belé, que representa aqui o nosso COSEMS. 3 minutos para a sua fala, se possível. Já coloquei a palavra à disposição, por isso que desejarem daí, sim, com o Sidney aqui, os 3 minutos. Bom dia, deputado Neudi Sareta. Aproveito para parabenizar na conduta diante dessa comissão de longa data que você já faz, né? Desde a época que eu teve a oportunidade de ser presidente do COSEMS. Cumprimento Maurício, cumprimento o secretário adjunto, Diogo Demarque. Diogo, que tem uma longa trajetória dentro da saúde, reconhecidamente a nível de Brasil, pela sua experiência em gestão e também em planejamento. Parabenizar aqui todos e cumprimentar todos os superintendentes da Secretaria de Estado de Saúde, seus técnicos, o nosso secretário municipal, Rosinei, da Palhoça, hoje na condição de vice-presidente macro regional, e aqui eu representando a nossa presidente, Sinar, que é a secretária de Saúde de São José. E cumprimento a todos que estão online e também aqui presencial. COSEMS, que tem o papel, né, e a criação constituído dentro da Lei 8080 e que tem o papel de construir ações de políticas de saúde juntamente nos estados, juntamente com as secretarias estaduais de saúde, na condição de bipartite. Esse é o nosso papel e nós temos avançado bastante e reconhecemos também todo o empenho do secretário adjunto Diogo, da secretária Carme, em busca de novos serviços, habilitações, enfim, estamos aí numa longa planejamento, em busca também, junto ao Ministério da Saúde, da recomposição dos tetos MAC, que estão defasados a nível de município, a nível de estado, mas que a gente vem avançando periodicamente nesse sentido. Então, nós colocamos sempre à disposição para continuar nessa política. Nós sabemos, quando se fala em cirurgia seletiva, o que foi feito até aqui, mas nós também não temos o papel de fiscalizar, mas também de construir e apontar as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Nós sabemos o quanto a Secretaria está empenhada, mas as dificuldades que tem para nós amenizar os problemas da alta complexidade. Nós estamos conseguindo avançar muito bem na média, mas nós temos ainda grande dificuldade de avançar na alta complexidade, que são cirurgias de grande porte, que depende de OPMS, aquilo que o secretário Diogo tem comentado e falado e apontado, mas que a gente precisa, sim, continuar nessa busca de diminuir essa fila de pacientes que estão a longa data, a longo prazo, e que são mais acometidos em termos de com a saúde, de mobilidade e assim por diante. No mais, agradeço o convite da participação e nos colocamos sempre à disposição para estar junto com a comissão e junto com a secretaria, construindo ações e políticas de saúde
e que melhoram a vida dos catarinenses. Obrigado. Obrigado, Sidney Belé, representando aqui, então, nosso COSEMES e a sua presidência. Eu consulto o doutor Micael, procurador da República, se deseja fazer uso da palavra, doutor Micael de Barros, procurador da República de Santa Catarina. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Olá, boa tarde. Eu só queria primeiro agradecer me permitir participar. Essa já é a segunda audiência pública. Eu estou muito contente de ver o profissionalismo. A gente acaba lidando com as questões do dia a dia. Do meu ponto de vista, o que me chama a atenção, e acho que é a matéria que eu mais trabalho, é a questão da judicialização da matéria, né? A gente vem aí num esforço, tanto aí o Comesc quanto existe também um grupo de trabalho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para tentar chegarmos a acordos, né? E diminuir a judicialização, ou naqueles casos em que há judicialização, tentarmos resolver talvez de maneira global, né? Aqueles casos, por exemplo, vou citar o exemplo dos oncológicos, né? Em que o Estado e por vezes até o município são instados a arcar com os custos, e são altos os custos, e por vezes é necessário uma ação global do Estado em face da União para reaver, né, esses custos. Então, eu acho que a judicialização da saúde é uma matéria que nos toca bastante, e eu vejo que o Estado ele é bastante organizado nessa questão, tem um setor responsável por isso. Então eu só agradeço a participação, e do que precisar de nós aqui do Ministério Público Federal, a gente está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, nós que agradecemos a sua participação, sempre muito importante na Procuradoria da República, representado aqui então pelo Dr. Micael de Barros. Consulto se há alguém mais que deseja fazer uso da palavra. Peço, por gentileza, se puder fornecer o microfone aqui. Desculpe, eu não lhe estar anunciando o seu nome, porque não tenho aqui, mas já vamos, o senhor pode se identificar e falar seu nome também. Bom dia a todos e a todas. Quero primeiramente cumprimentar a mesa e agradecer pela oportunidade. Quero dizer que sou usuário da RAPS, estou junto de uma amiga que se encontra ao meu lado, que também é usuária da RAPS, e venho aqui falar em nome do coletivo. Sou presidente de uma associação, qual vocês estão vendo aqui, que se chama Alegremente, mas, enfim, vou fazer uma leitura aqui, me desculpem, se eu meio que ler devagarzinho, Não tem problema. porque esqueci meu óculos. Enfim, bom dia. Sou presidente da Associação Alegremente, venho aqui em nome do coletivo perguntar se está sendo fiscalizado o investimento de 14 milhões em comunidades terapêuticas, sendo que menos de 2 milhões foi o que foi ofertado para a RAPS. Está sendo cobrado a prestação de conta do dinheiro que está sendo investido em comunidades terapêuticas? Essa pergunta eu deixo para o MP e o Tribunal de Contas. O coletivo também pergunta por que a diferença desse investimento absurdo entre as comunidades terapêuticas que não são dispositivo de saúde pública e a RAPS, que é um serviço público num território em equipe multidisciplinar.
E também queremos saber se o Ministério Público e o Tribunal de Justiça estão fiscalizando e exigindo prestações de conta, já que o uso desse dinheiro está falando da saúde. E mais. E também como pauta, na reinauguração da Frente Parlamentar, diante do cenário apresentado, se tem a necessidade de uma gerência de saúde mental, com uma equipe estruturada e com indicação de gerência pelos usuários. Inclusive, as profissionais são capacitadas e já faz parte da equipe que, mesmo sem estrutura, desenvolvem um trabalho de extrema importância para nós do coletivo que usa o serviço. Nada sobre nós, sem nós. Obrigado. Obrigado, Eduardo, né? Eduardo, então, usuário da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, ficou umas perguntas. Depois, na sua fala, Diogo, gostaria, então, que também procedesse algumas as respostas ao que cabe à parte da Secretaria. Rosinei de Souza Rez, secretário de Saúde da Palhoça, nossa querida Palhoça, também a sua manifestação. Um bom dia a todos, cumprimentar o presidente da mesa, né, nosso deputado Sareta, Belé, Diogo, né, agradecemos aí a vinda dele, estava lá no Ministério da Saúde por muito tempo, já foi, trabalhou na Secretaria Municipal aqui da região com a gente, então é um prazer estar aqui. Para nós que estamos na atenção básica, né, lá cuidando das pessoas, a gente vê um movimento, Diogo representando a Secretaria de Estado, muito interessante e assim, um dos principais problemas de saúde pública do Estado, o que era? Saúde pública, saúde municipal resolve a atenção básica e nós tínhamos um represamento, né, na média e alta complexidade, que eram as cirurgias eletivas. E, realmente, eu já falei isso em outros depoimentos, a sensibilidade do governador, da Assembleia Legislativa, em estar priorizando uma situação que nós vimos ali, paciente de 2015 em fila de espera. E esse paciente ele está lá na nossa fila todo dia, ligando para a nossa regulação, e o Estado tem feito isso, tem feito esse trabalho. Eu já falei em outros depoimentos que se esse governo, junto à Secretaria de Estado, resolver esse problema, não é um problema que nasceu ontem, é um problema que é histórico. E realmente tem tido essa sensibilidade, tem trabalhado muito, quero aqui parabenizar a regulação do Estado, né, por esse trabalho junto com as unidades de saúde, que tem feito toda a diferença, com a Secretaria de Municipais, que tem mostrado como é que se faz saúde e priorizado os principais problemas que hoje, sem dúvida nenhuma, dentre tantos problemas que a gente sabe que temos, a prioridade número 1, né, que tem que ser priorizado por um governo, é um câncer histórico que são as cirurgias eletivas que o Estado tem priorizado. Então, só quero aqui parabenizar, né, ao governo do Estado, à Secretaria de Estado, a Carmen, a Assembleia Legislativa, que não tem medido esforços para estar ajudando, e continuar, Sareta. Pensar, né, eu sou vereador em Palhoça por 2 mandatos, estou na saúde pública desde 2001, e entre eu encaminhar uma emenda, quando eu estava vereador, para calçar uma rua que vai atender ali, a gente sabe que tem que fazer infraestrutura, mas e priorizar a saúde, que vai atender várias pessoas, eu priorizo a saúde. Então, nós temos que ter, a gente viu ali 6 bilhões, parece tanto dinheiro, né, Belé? Mas distribui isso aí para o Estado de Santa Catarina. Ainda falta muito recurso. Então, pedir
para o Sareta, sabemos do teu empenho na saúde pública, nas principais discussões, priorizar, entre todas as pastas, a saúde pública do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigado, Rosinei. De fato, é importante essa questão também dos recursos, né? Já conversamos alguma coisa informalmente com a secretária Carmen, até o Diogo me falava antes que ela queria em algum momento também conversar comigo para a gente conversar sobre essa questão das emendas. Eu acho que é importante, porque são recursos importantes que estão disponibilizados e que a gente pode canalizar, sim, para fortalecer o atendimento da saúde pública em Santa Catarina. Eu queria ainda fazer algumas observações antes de passar para o Diogo fazer também a sua consideração final. Dizer da importância, né, dessa audiência pública em que se trazem os números, se apresentam, né, e a expectativa que nós temos sempre da comissão em relação a esses temas que angustiam os catarinenses, que são os temas que vocês na equipe vivenciam também no dia a dia e que eu sei que há um esforço muito grande para a solução deles. E temas como, por exemplo, foi tanto falado aqui da fila, né? É importante realmente que ande essa fila. É importante a gente lembrar que outras pessoas também estão entrando nessa fila. Então, esse número que se cita tanto, dos 105 mil, eu acho que é bacana citar ele, mas a gente tem que lembrar que tem outros, né? Que a fila não parou ali, ela continua aumentando. Então, muita gente ainda está na expectativa. Em alguns locais, talvez verificar também. Eu tenho impressão, não, eu tenho o conhecimento, a convicção, ando ali e vejo, né? Algumas regiões andam mais, né? Outras andam menos. Nós temos talvez problemas localizados em algumas cidades. Qual é o problema desta cidade X? É o prestador de serviço que não está fazendo, é o contrato que não foi formalizado, é porque a gestão municipal e eles não fizeram. Enfim, tem que ver alguns locais. Eu sei que no Oeste, especialmente, nós temos locais que temos umas filas ainda bastante grandes. Então, nós precisamos que também sejam localizados esses pontos específicos, esses gargalos específicos, porque tem o gargalo geral, a fila está aí, mas tem locais que ela está andando mais devagar, outros estão andando mais rápido. Por que a gente não pode fazer isso andar rapidamente? Então, isso é uma questão que eu coloco como um desafio. Eu sei que a equipe está empenhada, né? Essa turma toda de vocês aí tem feito um esforço muito grande e a gente reconhece aqui. Em relação, por exemplo, eu quero fazer um comentário também sobre a questão da judicialização, né? O doutor Micael também abordou isso, e sempre se fala muito, né, da diminuição da judicialização, e eu defendo a diminuição da judicialização pelo atendimento do paciente, né, e não pelo não atendimento. Eu quero, até me permite, desculpa eu citar um exemplo relacionada a uma ação que participei, mas para exemplificar. Fui prefeito de Concórdia e cada vez eu conversava com a secretária de saúde, né, a doutora Maria Luísa e Janaíra e outros que foram secretários, e dizia o seguinte: cada vez que entrar uma ação judicial contra a prefeitura por causa de um medicamento, é uma derrota nossa. É uma derrota porque nós não devíamos ter deixado entrar a ação, a gente devia ter procurado a solução antes. Então, é importante também que a gente trabalhe exatamente nessa linha, né? Até porque a compra de medicamento, se feita por licitação, programada, etc., é um preço. Se feita às pressas, mediante uma determinação da judicial que seja fornecido, e geralmente em tempo exíguo, tem que comprar direto, tem que comprar uma unidade ou duas, enfim, para atender aquele paciente, e o preço é outro, né? Então, eu já vi casos de medicamento em que, comprado às pressas, né, custava na faixa de R$1.000. Comprado lá numa programação com laboratórios e tal, ele vinha para R$100, né? E eu não estou falando aqui de alguém de superfaturamento, estou falando de preço real, né? Você bota para comprar uma licitação
de 100 mil comprimidos num laboratório, você vai comprar por um preço bom. Você vai comprar 50 comprimidos ali na farmácia para atender às pressas, o preço é bem superior a isso. Então, essa questão da judicialização passa por isso também. A questão dos leitos de UTI, o leito de UTI, a gente continua reivindicando aqui sempre o aumento, né? Tem esses mais 40 que estão em andamento também para concluir os 170, né? E a gente espera que fique de forma permanente, né? Que não seja apenas em função da crise respiratória, etc., porque esses leitos são importantes que fiquem de forma permanente. Doutor Levi, eu vejo que o senhor me sinaliza, então eu estava já encerrando para participar para as considerações finais, mas o senhor sempre tem sido assíduo aqui, presente, atencioso conosco também, não poderíamos deixar de lhe passar a palavra também. Bom dia a todos. Deputado Sareta, muito obrigado pela oportunidade e agradeço a presença dessa mesa, especialmente nosso secretário adjunto, senhor Diogo, que tem nos apoiado, bem como a presença do superintendente, doutor Roberto Benedetti, e todas as demais autoridades. Como em vários momentos nós fomos citados aqui nessa manhã, e ficamos muito contentes com isso, sendo que, com toda a modéstia, consideramos o Hospital Infantil a joia da coroa da saúde de Santa Catarina, principalmente pelo corpo clínico devotado, o corpo funcional brilhante que eu tenho a honra de estar à frente na gestão. Eu sou obrigado aqui a agradecer a sensibilidade do governador Jorginho Melo pelo decreto, esse decreto que conseguiu nos oportunizar uma verdadeira revolução nas nossas unidades hospitalares. O trabalho devotado da nossa secretária de Saúde, do nosso superintendente, do nosso secretário adjunto, bem como toda a Secretaria do Estado da Saúde e a Secretaria da Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, assim como a Secretaria da Administração, ela tem que ser elevada aqui, porque eu estou trabalhando há 20 anos na saúde do Estado de Santa Catarina. Antes estava em outra oportunidade, numa unidade federal. Mas eu nunca vi esse movimento, secretário. Eu nunca vi esse movimento, deputado, e acho que nós temos que elevar tudo que está sendo feito pela SES, pela secretária de Saúde e pelo governador com sua equipe. O que nós estamos à beira de entregar nos próximos meses e anos, com certeza, será um marco na saúde de Santa Catarina. Com parcos recursos, nós temos conseguido realmente mudanças. Fiquei muito feliz, secretário, por nós estarmos com a imagem do hospital infantil. Ali, o antes e depois. Nós fomos o primeiro hospital, no dia 2 de janeiro, a entregar um marco zero de como nós encontramos a nossa unidade. E nós conseguimos, com todo o apoio da equipe, principalmente da SES, da superintendência e a sensibilidade do governador, que já esteve no hospital infantil 4 vezes, a secretária de Saúde mais de 6 vezes presencialmente, olhando cada canto, cada infiltração, de maneira totalmente incomum e, até onde eu sei, nunca então vista. Então, agradeço toda a minha equipe e agradeço todo o apoio que o Estado e a LESC têm dado ao Hospital Infantil. Muito obrigado. Desculpe a demora. Muito obrigado, doutor Levi. E para não deixar ninguém que estava
Para manifestação, né? Eu já estava na parte de encerramento, mas eu vejo aí, lá no cantinho da tela, aparece aqui uma mãozinha lá, o Ademir Schiochetti, deve estar na minha querida cidade de Concórdia, Agostinho. Está frio aí ou não está? Vou te passar a palavra aí. Só lembrando, dia, né, lembrando a deputado. todos que o Agostinho é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Com a palavra. Obrigado, deputado Sareta, que é o presidente dessa importante comissão, ao deputado Maurício, também ao secretário adjunto Diogo, que está iniciando esse trabalho aí muito importante, doutor Michel, procurador da República, também o pessoal do COSEMS, toda a superintendência, o pessoal da secretaria. Como é importante essa reunião, a gente está participando de forma online, né, por possibilidade de estar aí. Nós estivemos semana passada em Florianópolis, na reunião do Conselho de Saúde, e é importante que também essa apresentação ela vai estar pautada na próxima reunião do Conselho, onde nós temos uma comissão de orçamento que analisa todos esses números, né? O presidente da comissão é o Pixels, e esses números todos o controle social analisa todos muito bem e faz vários questionamentos. E isso é importante porque é uma fiscalização muito séria que a gente faz. A gente tem todo esse processo também da judicialização, e como o deputado Sarete falou, como é ruim, né? Quando chega nesse ponto, e nós, se não me engano, ano passado foi mais de 400 milhões de reais gastados na judicialização. Então, quem sabe nós estamos fazendo o tema de casa. Mas falar que nós estamos atentos a muitas coisas, acompanhando o que está acontecendo na saúde. Na nossa última reunião, inclusive, nós tivemos a apresentação da política de transplante de órgãos em Santa Catarina. Foi muito importante falar que o nosso estado é referência hoje a nível nacional. Nós tivemos aí há pouco tempo um caso aí que deu luzes a isso, né, de um apresentador famoso aí do país, e mostrou que Santa Catarina está na vanguarda. Isso é muito bom, parabenizar a todo esse trabalho que está sendo feito aí com esse pessoal que trabalha com a política de transplante de órgãos em Santa Catarina. E lá na reunião nós ficamos sabendo que não temos ninguém na lista de espera, por exemplo, no transplante de coração. Isso é muito bom. Então, parabenizar a todo o pessoal aí, a comissão de saúde da Assembleia, que faz um trabalho muito importante e faz um trabalho muito sério. Isso é bom porque essas cobranças que é feito, tudo isso é em prol da saúde dos catarinenses, que são a razão de nós estarmos também no Conselho de Saúde para melhorar a saúde de Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade e até mais. Obrigado, Agostinho. Obrigado pela sua participação como presidente do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, e quero cumprimentar todos os integrantes do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina. O controle social é muito importante. Também quero dizer que foi importante você citar a política de transplantes de órgãos. Eu também fiz há dias atrás, e aproveitando também a repercussão do caso famoso que aconteceu, eu acho que foi bom porque ajudou, né? Ajudou a trazer esse debate, né? Fiz um levantamento também sobre isso e contei também com informações obtidas junto à Secretaria de Estado da Saúde, e apresentei numa fala que fiz na tribuna da Assembleia Legislativa sobre a questão da política de transplante de órgãos, né, no Brasil e em Santa Catarina. E eu espero que isso também ajude a mais pessoas a concordarem com o fornecimento de órgãos, doação de órgãos. Citei, inclusive, um fato, em função da pandemia, que foi tão triste, tirou tanta vida, a gente achava que haveria mais solidariedade, né? E em alguns casos fez inverso, né? Os familiares, depois do óbito da pessoa, enfim, quando está ali, eles têm que concordar com a doação de órgãos, né? E nós tínhamos uma rejeição antes da pandemia, em números redondos, de 40%. As famílias se negavam. E depois da pandemia subiu para 50%. Tinha que diminuir, né? A solidariedade tinha que aumentar. E em outros países esse número é bem mais baixo, né? Então acho que a gente precisa trabalhar muito ainda nessa questão também da conscientização sobre essa questão de doação de órgãos. Diogo,
vou passar para fazer as considerações finais. Tem as colocações feitas pelos que falaram e também aqui pelo Eduardo, que fez alguns questionamentos importantes, né, Eduardo? Queria agradecer a presença de vocês também. Eu lhe passo a palavra para fazer esses esclarecimentos e o seu encerramento também. Bem, primeiro, agradecer as manifestações, os questionamentos. Os questionamentos eles são importantes na sociedade civil organizada. Então, agradecer não só as manifestações, mas os pedidos de esclarecimento. Com relação à rede de atenção psicossocial, Eduardo, né? Então, Eduardo, obrigado pela pergunta. Como o próprio nome ele já traz, né, é uma rede de atenção psicossocial, ela possui vários componentes. Quando nós olhamos para a peça orçamentária, muitas vezes uma subação vem lá com o nome CAPS, e os outros recursos que dialogam com essa rede estão dentro de outras subações. Eu posso dar o exemplo das equipes multiprofissionais. Já chego lá, já vou chegar lá. Eu posso citar o exemplo das equipes multiprofissionais, onde nós temos psicólogos, psiquiatras, a própria equipe de saúde da família, que dialoga dentro dessa rede. Nós temos leitos de saúde mental, não na lógica manicomial, é óbvio, é importante deixar claro, né? Mas leitos de hospitais gerais que estão na política nacional, que inclusive possuem financiamento estadual específico dentro da política hospitalar catarinense. Então, nós temos vários recursos dentro da nossa execução orçamentária que dialogam com a rede de atenção psicossocial. Acerca das comunidades terapêuticas, nós temos um orçamento, sim, derivado de uma legislação estadual. Isso também tem que deixar pontuado, até porque nós estamos na casa que trata das legislações. Nós temos uma legislação estadual e federal também, né? O próprio governo atual publicou decreto acerca das comunidades. Existe uma discussão, como vocês bem sabem, no dia a dia de vocês, muito forte entre saúde e assistência social. O que a Secretaria de Estado está fazendo com a brilhante equipe, que são guerreiros que estão no dia a dia, junto com os municípios, né, Belé? Nós pegamos a legislação e trazemos, na medida do possível, para uma organização do nosso dia a dia, e para isso, você pensou muito bem, do questão da fiscalização. O que nós temos hoje? Nós temos as gerências regionais que têm essa atribuição, nós temos um protocolo, uma cooperação assinada com o MP de Santa Catarina, eu não sei se o termo que está na cooperação é fiscalização, mas é monitoramento das comunidades terapêuticas, né? Eu não sei se o doutor Douglas está online, mas ele pode confirmar. Esse monitoramento das comunidades terapêuticas ele acontece por essa cooperação também. E nós estamos tratando a nossa rede com todos esses componentes de maneira a não só fiscalizar, mas também de entregar mais saúde para a população e de, se for necessário, corrigir rumos do que nós estamos financiando, sem problema algum, e nós aceitamos sempre a crítica. Então, a sua consideração é super importante, ela está acatada, ela vai ser incorporada, mas nós temos um monitoramento que ele acontece, né, na rotina, e nós podemos depois, em um momento oportuno, detalhar, fazer uma conversa. A Secretaria está de portas abertas para todos. Nossa equipe, gabinete, a secretária Carmen, a gente sempre vai estar, esse é uma ordem do nosso governador Jorginho, nós sempre vamos estar abertos, independente desse ambiente, a gente sempre vai estar aberto para o diálogo. Com relação à sua consideração de uma gerência de saúde mental, ela é super pertinente. A Secretaria de Estado está no momento de revisão do organograma. Secretaria de Estado, nós temos 13.600 trabalhadores, seja temporários, sejam de carreira, profissionais maravilhosos que estão no dia a dia. Como tudo na vida, nós temos pessoas e pessoas, nós somos pessoas. Mais de 13.600 pessoas, quase 11.000 estão nas nossas unidades próprias, estão nas gerências regionais, e eu tenho aí em torno de 2.000 e poucas pessoas trabalhando no administrativo, seja regulação, planejamento e atenção primária, que vai abarcar uma lógica diferente da saúde mental, se Deus quiser, em breve. A gente está revendo o organograma, eu não posso aqui te precisar, até porque é uma decisão da secretária Carmen, em conjunto com todos nós, mas da secretária do governador, de como vai ficar a estrutura. Mas um dos temas que chama atenção no organograma é a saúde mental, até porque nós já fomos instados até mesmo pelo MP questionando, né, se vai ser uma coordenação, se vai ser uma gerência.
como que vai estar dentro da estrutura. Então, é um dos assuntos prioritários na revisão do organograma. Tá? Com relação à fala do meu amigo Rosinei, secretário da Palhoça, eu só vou destacar alguns. Quando a gente fala de atenção primária e acha que não tem diálogo com os hospitais, tem total diálogo, né? Se eu pego um hospital regional Médio de Miranda Gomes, eu tenho na porta um atendimento em média de 13 mil pessoas mês. Claro que, deputado Sareto, que destaca é aquele caso que às vezes vai para a imprensa, um problema que aconteceu. Eu tenho lá 6, 7 mil atendimentos na porta do infantil, e isso dialoga totalmente com o município, né? A gente tem a velha classificação de risco, né? O paciente era para estar no hospital, não era. Mas, por outro lado, nós temos que entender a população. É direito da população buscar o serviço que lhe atende melhor. Se até 2008 me colocassem uma UPA e uma UBS na minha frente, eu entraria na UPA, porque a UPA tem um raio-x, tem um hemograma, deputado. Então, quando eu falei na apresentação da atenção primária, ela está dotada de tecnologia, muitas vezes leve, é também isso. Eu não posso só cobrar da atenção primária, do meu amigo Rosinei, que ele resolva, se eu não dou condições para que ele resolva. Então, esse é o olhar da secretária Carmen, do governador também, aí dialoga, inclusive, muito com telesaúde. Agradecer aí a colocação do nosso diretor Levi, do infantil, doutor Benedetti está aqui, toda a equipe. A gente não tem que ficar remoendo o passado, a gente tem que olhar para frente, mas as estruturas das nossas unidades realmente chamaram a atenção desde janeiro, nós estamos trabalhando forte, e é importante destacar que, dependendo de fim de decreto, a gente quer colocar nossas unidades, e elas fazem muito, tá? Inclusive, o destino acaba nos colocando, né, deputado? Porque eu já estive com o COSEMES, e eu era um crítico muito assíduo das nossas unidades próprias aqui de Santa Catarina, e eles fazem muito. A gente também tem que reconhecer os erros, os problemas, mas olhar para frente e dar mais condições para que os profissionais, os trabalhadores que estão lá na ponta, entreguem ainda mais do que eles já entregam, e eles entregam muito. Por último, das falas de Vossa Senhoria, quando nós falamos dos 105 mil pacientes, por que a gente sempre traz? Porque isso foi falado em um determinado momento no início do ano e, reiteradamente, a sociedade questiona os números, né, e a fala do nosso governador, da secretária Carmen. Mas eu gostaria de deixar bem pontuado que a Secretaria de Estado trabalha com a demanda super antiga que nós temos de paciente, quase 10 anos aguardando procedimento cirúrgico, mas nós trabalhamos sim com a demanda atual e de dar um tempo digno de atendimento para essas pessoas. E aí eu vou dar um exemplo acerca dos pacientes que aguardavam consulta pré-cirúrgica, deputado. Para a secretaria, é muito mais cômodo deixar na rotina como estavam, porque esse paciente, se ele não passa pelo pré-cirúrgico, ele não vai entrar na fila da cirurgia. Nós tínhamos, em 30 de janeiro, que é esse marcador que nós pegamos sempre, 117 mil pacientes aguardando a avaliação pré-cirúrgica. Nós atendemos desses 117 mil, os últimos dados chegavam em torno de 85 mil. Nós temos uma demanda de atendimento dessas consultas pré-cirúrgicas. Nós temos uma demanda que precisa ser qualificada, né? O doutor Benedetti sempre fala isso, porque o paciente, muitas vezes, ele vai para uma consulta pré-cirúrgica e não é um caso cirúrgico, e tirou a vaga daquele que está aguardando aquela avaliação. E aí, um número que eu peguei essa madrugada, quando eu estava mexendo nos dados da regulação, de janeiro a agosto de 2022, os pacientes entraram para a demanda cirúrgica 90 mil pessoas depois dessa avaliação. Por conta desse aumento de agendas, aumento de porta dessas consultas, nós ultrapassamos de janeiro a agosto de 2023 123 mil pessoas que entraram na demanda cirúrgica, ou seja, nós estamos falando aí de em torno de 30 mil pessoas que poderia estar aguardando a consulta e não estariam nessa demanda. Então, é importante, porque quando a gente fala de números, né, eu posso pegar um dado, interpretar ele de uma maneira diferente e gerar uma informação. Mas é importante deixar claro que quando a gente fala de aumento de capacidade instalada, de aumento de serviços, de olhar os vazios assistenciais, eu tenho o exemplo da minha família, eu sei qual que é o sofrimento de um paciente do Oeste em buscar um serviço ortopédico de coluna, por exemplo. Meu padrinho está aguardando uma cirurgia ortopédica de coluna lá no Extremo Oeste. E ele não está podendo trabalhar no fumo, né? O senhor é do Oeste, sabe? Ele planta fumo e ele não está podendo trabalhar por conta da coluna. Então, isso desdobra na sociedade em geral. A gente tem essa sensibilidade, sim,
Nós estamos prestando conta dos 25 mil pacientes, mas estamos trabalhando de maneira forte com a demanda regular, com o aumento da capacidade instalada. E aí, por fim, eu cito a questão dos leitos de UTI. Os leitos de UTI nós estamos aumentando a capacidade para a rede de maneira fixa, não temporária. E, inclusive, nós temos uma análise interna de criação de leitos de UTI, mas de cuidados intermediários também, né? Para a gente botar na UTI realmente pacientes que devem estar na UTI, e para isso eu também preciso ter cuidados intermediários. E, por fim, né, a judicialização aqui, a gente poderia ficar uma semana debatendo, desde do protetor solar, que a SES é judicializada, até o medicamento oncológico que a Conitec incorporou e não tem recurso financeiro federal para aquisição, né? Mas acho que é um bom debate para um outro momento. Então, por fim, eu agradeço aí a sua acolhida da Alesc, de Santa Catarina, cumprimento meu amigo Belé, toda a equipe da SES, que estão aqui, amigo Osinei, secretário da Palhoça, e em nome da secretária Carmen, nosso governador Jorginho Melo, deixar as portas da SES sempre abertas e que juntos nós somos mais fortes, né? Um tema tão complexo como a saúde, nós temos que estar juntos para entregar uma melhor saúde para a nossa população catarinense. Obrigado. Muito obrigado, doutor Diogo, a você e a toda a sua equipe pela explanação. Certamente muitas questões aí foram importantes, esclarecidas, outras serão em outros momentos, né, abordados e voltaremos muitas vezes ao tema e inclusive também na próxima audiência quadrimestral, quem sabe já também com novos números importantes nesse sentido do atendimento à população. Belé, muito obrigado a você também, que aguentou firme aqui do meu lado aqui, e a vocês todos que estão presencialmente aqui, muito obrigado pela presença, também a todos que acompanharam, uma turma muito grande, né? Acompanhou virtualmente também, muito obrigado, um grande abraço, está encerrada a presente audiência.